Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que concordando ou não, mas refletindo comigo e gostando da minha explanação, vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal e, sobretudo, vai deixar a sua contribuição sob a forma de comentário, porque não vai ser em vão. Eu vou ler a sua contribuição e você sabe que eu leio todos os comentários em respeito ao esforço que vocês fazem para o engrandecimento do debate nesse canal. Queria, antes de mais nada, desejar a todos vocês um santo Natal, muita harmonia com a família de vocês, com muita prosperidade para a mesma, isso é muito importante, passar o Natal em família ou então sozinho, reflexivo, fazendo exatamente um balanço do que aconteceu durante o ano inteiro, talvez possa ser um presente de Natal muito importante que você possa se dar para que no ano que vem você tenha um Natal ainda melhor. É isso aí que eu te desejo. E por falar em Natal e por falar em presente, o Marcos Braz, o Landim e o Spindel, na verdade, buscam aquilo que já é um sonho do Flamengo, questionável até, para que nós então tenhamos um ano de 2024 mais fortalecido. Por que eu digo que o Claudinho é um sonho questionável? E aí você vai concordar comigo ou não, deixando o seu comentário. Muitos rubro-negros, muitos torcedores, isso é próprio do torcedor, por todas as vezes que aparece um novo nome sendo especulado, toda vez que aporta aqui no Flamengo um jogador que realmente tenha sido notório em alguma oportunidade, o torcedor realmente vibra bastante, passa a entendê-lo até como titular absoluto do clube. Por que eu estou questionando isso? Porque o Claudinho foi um jogador de uma temporada. A verdade é essa, se você parar para pensar, você pode achá-lo grande jogador, mas ele foi jogador de uma temporada, a de 2020, quando logo saiu do Brasil. E saiu do Brasil porque realmente se destacou e porque jogava num time sem muita camisa, não é nenhum depreciativo ao Bragantino, mas todos nós sabemos que o Bragantino existe para poder gerar lucro aos seus proprietários. Não é um time de grande torcida, é um time que fez uma campanha importante esse ano, que aliás vem figurando no topo da tabela nos últimos anos, mas não é um time que ingressa nos campeonatos para ganhar. E ele ali, meus amigos, era um jogador no meio de outros jogadores bons, razoáveis, mas que obviamente iria se destacar. Terminou artilheiro daquele campeonato brasileiro, inclusive junto, se eu não me engano, com o Luciano do São Paulo. Um jogador que se destacou e obviamente chamou a atenção de equipes internacionais, chamou a atenção inclusive de equipes aqui do Brasil, e dentre essas equipes, o Flamengo. Eu me recordo na época que o torcedor rubro-negro pedia muita contratação no final daquele ano de 2020 do Claudinho. Me recordo, inclusive, de toda a polêmica, de toda a sensação, de toda a situação de espera, de expectativa do torcedor rubro-negro no ano passado, quando o Flamengo tentou, aliás, nesse ano de 2023, o ano não terminou, mas a temporada passada, que já terminou, posso considerar assim, mas diante de uma eventual chegada do Claudinho aqui no meio do ano. E aí, meus amigos, eu ainda me recordo que o time do Claudinho valorizou bastante o valor que havia pago e valorizou também bastante, eu diria, a performance que o Claudinho possa ter tido lá no time. Eu não acompanho o futebol de lá, mas pelo que eu li, ele apenas teve uma temporada um pouquinho acima do razoável, não foi nada de estrondoso, porque se tivesse alguma coisa acima do estrondoso, indubitavelmente teria saído dali e ido para outro time da Europa, porque os clubes europeus não costumam bobear. E não foi esse o caso, ele não chamou atenção, continuou a chamar a atenção dos clubes aqui no Brasil. Eu me recordo que o Flamengo esse ano fez uma proposta
ao que eu tenha lido, vou me ater aqui o que eu li, de 15 milhões de euros, isso daria à época 80 milhões, ou agora 80 milhões, preciso fazer a conta de um câmbio mais ajustado. E eu na época achei muito porque o Claudinho havia se destacado aqui numa temporada e nunca foi um jogador que tenha vestido exatamente uma camisa pesada como a nossa. Nós sabemos que o Palmeiras também está atrás desse jogador há algum tempo e também teve muito dificultadas essas iniciativas por parte do time que ele joga. Claudinho, um jogador que jogou uma temporada, nunca participou de uma temporada com uma camisa pesada, eu não considero a camisa dele lá pesada, e aí viria para o Flamengo com uma quantia de 15 milhões, mas não funcionou. Não funcionou porque o time dele dificultou as negociações e pediu 25 milhões, algo em torno de 130 milhões de reais. E eu quero te falar uma coisa, um grande absurdo para um jogador que vai chegar aqui vai ser uma incógnita. Você vai dizer assim para mim, Gil, eu concordo ou eu discordo? Eu acho que o Flamengo realmente precisa de mais meias de criação. Eu acho que o Flamengo, inclusive, precisa de jogadores que tenham ali a anuência do Tite para poder integrar o elenco, em função de um planejamento que ele deva estar fazendo. Mas com relação ao Tite, inclusive, foi uma relação tíbia. O Tite o convocou algumas vezes, acho que para que pudesse ingressá-lo dentro do ciclo preparatório para a Copa do ano passado, mas ele não teve muitas oportunidades. Isso não significa que ele não tenha sido um bom jogador à época. Se não tivesse sido, o Tite não teria convocado, mas o convocou, mas não teve oportunidade. E o Tite, obviamente, o conhece, o Tite realmente deve tê-lo estudado, e o produto foi a convocação e, por conseguinte, o aceite agora para que ele ingresse dentro do Flamengo. Eu, meus amigos, diria o seguinte, o Flamengo precisa de meias de criação. Se não for pagar uma quantia estapafúrdia, lembrando aqui que o Flamengo está atravessando o Palmeiras nessa negociação, porque se é sonho do Flamengo contar com o Claudinho, entenda que no Palmeiras é um sonho elevado à enésima potência, porque o Palmeiras já está querendo esse jogador há muito tempo, já iniciou tratativas com o clube dele já há muito tempo, portanto, os dois clubes devem estar disputando, então, a contratação do jogador. Se você pedir a minha opinião aqui sobre viabilidade, eu diria que uma negociação com esse clube do Claudinho vai ser sempre muito difícil, em função de uma tentativa de recuperação e de absorção de ganhos em função daquilo que o clube pagou e aquilo que os clubes brasileiros demonstram interesse, ou seja, o clube do Claudinho sabe muito bem que tem clubes aqui no Brasil, se eu não me engano até o Internacional também, interessados em contratá-lo, mas não tem clubes na Europa, ao que me parece, com esse objetivo. Então, o que é que vai fazer? Vai estimar muito alto o valor do jogador. Palmeiras também está na negociação. Eu acho que o Flamengo tem mais poderio para poder contratar um jogador do que o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras vai ficar irritado comigo agora, mas ele sabe que isso é verdade, porque as contratações lá no Palmeiras, não é nenhuma questão apenas financeira, mas as contratações do Palmeiras, elas, eu diria assim, são muito parcimoniosas, são contratações muito modestas, mas que acabam se inserindo dentro de um esquema de jogo do Abel que vem funcionando ao longo do tempo. O Palmeiras não contrata grandes medalhões. Quando foi o último medalhão que o Palmeiras contratou? Eu já não me recordo mais. O Palmeiras contrata jogadores comuns e não costuma contratar jogadores notórios, costuma pagar muito por um jogador. Apesar de que essa contratação do Bruno, agora lá do Cruzeiro, até me surpreendeu pelo valor, pela disposição do Palmeiras em pagar. E até, eu quero aqui dizer a você, torcedor do Porco, não fica chateado comigo não, mas pagou alto por um baga. Então o Palmeiras também está, o Flamengo envolto nas negociações, e essa contratação
do Claudinho, ela está sendo vista lá na Gávea como um presente de Natal para o torcedor rubro-negro, caso ela se concretize. Então, meus amigos, eu diria assim, 15 milhões foi a proposta do Flamengo no meio do ano, 130 milhões, 15 milhões, 80 milhões de reais e 25 milhões era a proposta que o Flamengo, que o clube tinha para fazer para o Flamengo, algo em torno de 130 milhões. Quero eu perguntar a você aqui, 130 milhões do Claudinho? 130 milhões no jogador que nunca pôs uma camisa pesada? 130 milhões no jogador, porque uma coisa é você pagar pelo De La Cruz, e não foi isso. Não foi esse valor todo. Agora, o De La Cruz vestiu uma camisa pesada, o De La Cruz veste a camisa de titular da seleção uruguaia com o Bielsa, e nós sabemos muito bem o nível de exigência que o Bielsa tem. Agora, vir para o Flamengo por uma quantia alta dessa, me parece assim, e que seria, inclusive, talvez a contratação mais cara que o Flamengo teria, que o futebol brasileiro teria, porque, se eu não me engano, o Flamengo pagou 92 milhões pelo Gerson e ela foi tida como a mais cara. Então, se o Flamengo paga 130 milhões pelo Claudinho, pense bem aí, deixa a tua opinião, essa contratação seria a mais cara que um clube já teria feito. Pergunto eu a você, vale a pena? Você acha que realmente o Claudinho iria se inserir no Flamengo por um valor desse, ou o Flamengo pode buscar outros jogadores que venham a se inserir melhor dentro do clube rubro-negro e, principalmente, que não sintam tanto a camisa? Não estou dizendo que vai sentir, mas é sempre uma incógnita. O ceticismo com relação à contratação dele envereda por esse terreno aí, ó. É verdade, de sentir o peso de uma camisa. Então, meus amigos, eu honestamente, se fosse por um valor mais baixo, eu até concordaria, mas um valor tão alto desse assim, eu acho muito arriscado. Não que eu tenha certeza que se vier não vai jogar bem, eu não tenho essa certeza. Ele realmente jogou bem no Campeonato de 2020, eu nunca mais o vi jogar. Agora 130 milhões por um jogador que foi o pleito do clube à época, eu acho muito difícil. O Flamengo realmente não quis pagar, mas essa contratação está sendo vista então como um presente de Natal, de ano, para a torcida do Flamengo. Eu acho que o Flamengo poderia minimizar mais esse risco. Deixa aí o que você pensa sobre a forma de comentários nesse vídeo, sobre a minha opinião, sobre o que eu lhes participei para que refletissem. Eu quero te falar uma coisa, hoje tem live de Natal, hein? Isso, Fernando Gil no Natal. Vai começar 00:30. Você vai cear com a sua família, vai dar 00:00, mais 30 minutinhos eu vou começar. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque essa live já é uma tradição aqui no canal. Escrevam aí, deixem o like, comentem e, acima de tudo, tenham um grande Natal. Estou esperando vocês 00:30 na nossa live tradicional de Natal aqui no canal. Saudações rubro-negras, meus amigos!